Olá! Vamos seguir com o curso Formação em Direitos Humanos e Cidadania, Teoria e Prática. Na aula de hoje, o professor Maurício Piragino, conhecido como Xixo, coordenador geral da Escola de Governo, vai abordar o tema Poder na perspectiva pessoal e política. Ficou curioso para saber mais sobre o assunto? Então é só continuar acompanhando e aproveitar a aula. Olá, vamos falar sobre o poder numa perspectiva pessoal e política. Em primeiro lugar, gostaria de perguntar para você, qual o poder que você tem na sua vida? Qual o poder que você tem enquanto cidadão? Na nossa sociedade, para uma pessoa ter poder, ou ela tem dinheiro, ou ela tem sucesso, ou ela alcança o conhecimento. Mas para entendermos como o poder vai se constituindo para as pessoas, a gente precisa responder a pergunta como que nós internalizamos o poder. E para isso, gostaria de contar uma pequena história para vocês, falando sobre como uma criança ela aprende o poder que ela tem, ou o que ela pode e o que ela não pode. Uma criança pequena, nós precisamos cuidá-la todo o tempo, para que ela não corra riscos. Portanto, nós vamos dando o seguinte recado para ela: o mundo é perigoso e você é frágil. Portanto, quando nós falamos de poder, nós estamos falando de limite. O poder guarda uma relação direta com o limite que nós temos. E, por outro lado, essa mesma criança, na medida em que ela vai se desenvolvendo e vai querendo ganhar o mundo com toda aquela energia de criança, ela vai começando a quebrar as coisas, destruir as coisas. Não é incomum encontrarmos as casas de avós sempre sem nada exposto, para que as crianças não quebrem as coisas. E com isso, nós vamos dando o seguinte recado para ela: você é perigoso para o mundo também é frágil. Portanto, é o limite que vai dar a confirmação do poder para a criança. Portanto, vamos falar de um outro aspecto muito importante que o poder parece que nos dá, que é a liberdade. Ser livre é você fazer o que você quiser, mas ter liberdade é ter o poder de fazer o que quer. Nós temos uma fantasia que com o poder nós vamos ser livres. E essa liberdade, na verdade, ela não dialoga com uma questão fundamental do poder, que é o poder, ele provoca uma prisão e um isolamento. Se nós observarmos na história da humanidade os grandes líderes, se você observar a biografia deles, você vai ver que muitos deles viveram angústias relativas à solidão que o poder provocava. Exemplos há no mundo todo, de Stalin aos presidentes do Brasil, de grandes líderes que ficaram muito isolados por conta do poder que se tinha. Porque o poder, ao invés de facilitar o contato, ele, na verdade, ao invés de ele criar intimidade, ele cria, na verdade, a intimidação. É por esta razão que a solidão é parte fundamental do poder. Portanto, se você quer o poder, você precisa saber disso. Quanto mais poder você tem, mais solitário você vai ficar. Nós não podemos, o ser humano tem uma fantasia que pode controlar a natureza, que pode ter o poder sobre a natureza. Mas, na verdade, a natureza é de uma força que nós muitas vezes a menosprezamos. A natureza, nós temos que nos harmonizar a ela, nós temos que obedecê-la. O que nós podemos controlar é a nossa relação com a natureza. E essa relação, ela, a partir de um conhecimento prévio, ela vai nos proteger da própria natureza. Se nós sabemos que existe uma região, por exemplo, que fica muito alagada, né, em determinadas fases do ano de muita chuva,
nós podemos ter esse conhecimento prévio e criar condições para evitar, por exemplo, que as nossas casas não fiquem até o teto com a água. Mas nós não podemos controlar completamente a natureza, né? Esse conhecimento prévio, ele dá um poder, a gente se apodera desse conhecimento para poder fazer esse enfrentamento. E quando nós falamos na questão da luta democrática, o principal que nós temos hoje é a questão de ter conhecimento e informação. Quem tem conhecimento e quem tem informação na nossa sociedade consegue ter mais poder. É por isso que a luta pela democratização dos meios de comunicação e da grande mídia é muito importante para que a gente tenha uma sociedade democrática. Quando a gente consegue compartilhar algo com as outras pessoas, a gente consegue uma coisa que o poder não consegue, que é a intimidade. Portanto, o poder dividido e compartilhado é o caminho saudável para as relações humanas. Agora queria falar para vocês numa perspectiva social e política. Qual é a definição que a gente tem de poder numa perspectiva política? O poder é uma relação jurídica entre pessoas, pela qual uma tem o direito de mandar e a outra tem o dever de obedecer. Isso se dá de forma clara, através das leis, das constituições. Porém, é importante a gente fazer uma distinção. E qual é essa distinção? A distinção de que o poder é diferente da dominação. A dominação acontece não numa relação jurídica. Ou seja, quem domina não tem o direito de mandar, e quem é dominado não tem o dever de obedecer. A dominação costuma apoiar-se na riqueza ou nas armas. Se nós pegarmos como exemplo os Estados Unidos da América, nós vamos observar que os Estados Unidos conseguem dominar o mundo através de duas grandes forças. Através do poder das armas, na medida em que, como disse o embaixador Rubens Recupero na Escola de Governo, o poder dos Estados Unidos, o poder bélico dos Estados Unidos, o exército dos Estados Unidos, ele é o dobro de todos os exércitos de todos os países do mundo. Esse é um poder extremo, um poder que inibe e que, de fato, pode aniquilar qualquer país do mundo, né? Outra questão do poder que tem a ver não necessariamente com o poder, com uma relação jurídica, mas sim com uma relação de dominação, é através da cultura. Nós todos, se você abrir o seu armário, você vai encontrar vestimentas que têm a ver com a cultura norte-americana, como o jeans, né? Então, a cultura através da música. Se nós ligarmos o rádio, vamos ouvir muita música norte-americana. Se nós seguirmos e pegarmos coisas do cotidiano, vamos ver como a nossa vida está marcada por uma cultura de dominação. Portanto, queria que vocês entendessem essa diferença entre poder e dominação. O poder, quando, ao contrário da dominação, ele costuma se desdobrar em uma escala de hierarquia. Isto é, a partir de uma posição suprema, né, a partir de uma relação jurídica em que está autorizado um mandar e o outro ter o dever de obedecer, a gente estabelece uma relação de hierarquia. A tem o poder sobre B, que tem o poder sobre C, e assim sucessivamente, e todos compreendem isso e aceitam isso na medida em que é uma relação jurídica. Essa escala hierárquica, ela vai determinar quem é o verdadeiro soberano. Nós, como cidadãos, estabelecemos uma relação com o Estado que é de passar para o Estado um poder. A gente faz um pacto de poder com o Estado. Nós delegamos ao Estado o poder do uso da força. E essa autoridade, que tem o poder do uso da força, nos dá como resposta
a proteção, a proteção do Estado. Uma outra questão que é muito importante é a gente pensar em 3 grandes modalidades do poder no mundo: o poder econômico, o poder das armas e o poder ideológico. Numa sociedade que é capitalista, o poder econômico domina o poder das armas e o poder ideológico, como falei anteriormente. Então, portanto, nós seguimos no caminho de ter um poder que é oficial e um poder que não é oficial. Na civilização capitalista, o poder oficial, isto é, os poderes clássicos do executivo, legislativo, judiciário, onde estão os senadores, deputados, vereadores, governadores, presidente, prefeito, onde estão os juízes de primeira instância da Suprema Corte, em geral, na sociedade capitalista, eles estão submetidos ao poder não oficial dos grandes empresários e dos grandes capitalistas que detêm o dinheiro. Portanto, o poder, quando a gente pensa numa perspectiva mais geral, a gente tem que lembrar também um detalhe da anatomia humana. No corpo humano, a sede do impulso de dominação, que é intimamente ligado ao poder, é a zona límbica, que é a zona do nosso cérebro mais primitiva, onde se situa, inclusive, o impulso da violência. Isso justifica, acho que, muita coisa para a gente compreender a questão do poder e da violência. O desejo da gente ter poder, quem alcança as posições de poder, em geral, se apega muito ao poder, não quer compartilhá-lo. E isso vira uma verdadeira paixão. E aí eu gostaria de lembrar que quando a gente está apaixonado, a gente fica num estado alterado de consciência. E o poder provoca isso. E lembrar também que a palavra paixão, etimologicamente, ela vem de patos. Patos que também forma a palavra patologia, né? Então, portanto, o poder ele estabelece uma verdadeira paixão na pessoa e produz uma tendência natural da pessoa que o detém querer concentrá-lo cada vez mais e ampliá-lo cada vez mais. Como nos lembra sempre o professor Fábio Comparato, para nós caminharmos para uma sociedade verdadeiramente democrática, em que o povo, o soberano, possa exercer seu direito de ter o poder em suas mãos, nós precisamos de 2 coisas fundamentalmente. Na vida política, não basta formar eticamente os governantes, para que eles não abusem do poder. Nós, da Escola de Governo, fazemos formação política e temos muitos ex-alunos que estão em cargos de poder. Mas a gente sabe que isso não basta, que é indispensável também, junto com essa formação política, é indispensável que a gente crie sistemas objetivos de controle exteriores aos detentores do poder, que é o sistema de freios e contrapesos. Na próxima aula, eu vou seguir falando do poder e quem que deve exercê-lo, com qual finalidade e quem o detém de fato. Até lá!